A Boa Semente do Dia, com Rodrigo Ferreira. Com certeza, um dos maiores medos que o ser humano traz dentro de si seja o medo da morte. Pelo menos assim, conversando com as pessoas, é a constatação que chegamos. E com certeza também, das maiores razões desse medo seja a falta de conhecimento. Porque se conhecermos, de fato, a palavra de Deus, nós não teremos medo da morte por sabermos quem ela é e em que se encontra, em que pé se encontra nesse momento a condição da morte, né? Porque a morte foi vencida. A morte foi vencida. Paulo escreve aos Coríntios isso. Onde está a tua morte? Né? Qual a tua vitória? Foste tragada, foste vencida. A morte de inimiga, né, foi transformada e nós agora passamos. Cristo é nossa Páscoa, nós passamos da morte para a vida em Cristo Jesus. Mas eu reservei para essa semente do dia de hoje esta palavra de São Paulo aos Coríntios, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, que na verdade você poderia ler ali o capítulo 4, versículo 16, que fala da esperança da vida eterna, depois o capítulo 5, o início todo fala sobre isso. Mas quero ler aqui o versículo 6 do capítulo 5 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Por isso estamos sempre cheios de confiança. Olha lá, sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Andamos na fé e não na visão. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. Olha que tranquilidade, olha que leveza. É também por isso que, vivos ou mortos, nós esforçamos por agradar-lhe, seja na nossa vida aqui na terra e, claro, na glória do céu. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu conforme o bem ou o mal que estiver feito enquanto estava no corpo. Então quero dizer a você nessa semente do dia de hoje, não perca tempo em temer a morte, porque a morte já não é mais nossa inimiga, ela foi vencida. Então não tema mais a morte. Comece a pensar o quanto isso faz você perder tempo. Porque o tempo todo, se a gente tem medo, a gente vai sempre correr disso. Nossos esforços vai ser mais para que isso não aconteça do que para outra coisa. Então aqui Paulo fala qual deve ser nossos esforços. Ali cada um receberá diante do tribunal de Cristo. Tá claro aqui, versículo 10. Não é invenção do Rodrigo nem de ninguém. Todos teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Isso é ponto. Acabou. Ali, cada um receberá o que mereceu conforme o bem ou o mal que estiver feito enquanto estava no corpo. Então não tema a morte. A morte é uma realidade que todos nós vamos passar. É claro que isso não tem a ver com aquilo que nós muitas vezes passamos, o sentimento que a gente tem quando morre alguém que a gente ama. Não estamos falando disso. Claro que tem saudade, a gente fica triste, chora. Não estamos tocando neste fato. Estamos tocando exatamente no contexto que muitos têm por medo da morte, medo de morrer. Tem pessoas que não querem nem falar sobre isso, né? E olha eu aqui trazendo na semente do dia uma mensagem sobre isso, mas não é sobre a morte, e sim sobre a vida. A morte foi vencida, olha que bonito. Paulo está dizendo, nós vamos para o céu, gente. Nós temos, olha só, sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, que é do corpo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. Olha que bonito. Por isso suspiramos e anelamos, desejamos ser sobrevestidos dessa nova habitação celeste. Não é bonito isso? É uma bênção. Vamos morar no céu um dia. Mas enquanto estamos aqui, o que devemos fazer mesmo? Fazer o bem, porque diante do tribunal de Cristo vamos receber o que merecemos conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Então, não perca tempo com medo de morrer. Esta é uma verdade natural que vamos passar. Ocupa seu tempo em fazer o bem, em viver em paz. Não fique pensando na morte, não fique correndo da morte, não fique nem sequer abraçar a morte. Não, a morte já foi vencida. Ela não é problema nosso. Nós temos que pensar em fazer o bem, para que quando a morte chegar, nós estejamos preparados para o Senhor, não é isso? Então, o mais importante é você pensar nesse capítulo 5, versículo 6. Por isso estamos sempre cheios de confiança. Sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Andamos na fé e não na visão. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para habitar com o Senhor. Então, é confiança e não medo. Troca o medo pela confiança e caminha com fé no Senhor, acreditando que quem crê nele viverá eternamente.
Esta foi a Boa Semente do Dia para os amigos da Boa Semente.